Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi a primeira viagem internacional do presidente Lula à Argentina após assumir o cargo. No encontro com o presidente Alberto Fernandes, Lula pediu desculpas ao argentino pelo tratamento dado por Bolsonaro. Aqui no Brasil, a Polícia Federal concluiu a investigação dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, e o mandante do crime foi revelado. E também tem atualização sobre a crise humanitária que atinge os povos indígenas Yanomamis. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu à Polícia Federal a determinação da abertura de um processo para apurar os crimes de genocídio e omissão de socorro na região. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar nesse final de semana, porque vamos começar mais uma por aqui cheia de notícias. E como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o presidente Lula está na Argentina. Essa é a primeira viagem dele internacional desde que assumiu o cargo, e a ideia é fortalecer a relação entre os dois países. E eu começo essa edição de hoje contando exatamente como foi o encontro de Lula com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Lula disse que a relação entre Brasil e Argentina nunca deveria ter sido truncada. Ele aproveitou esse momento desta visita para pedir desculpas à população da Argentina por grosserias feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Lembro para você que o relacionamento entre o Brasil e a Argentina ficou estremecido durante o governo de Jair Bolsonaro por causa de diferenças, sobretudo ideológicas. Durante o mandato de Bolsonaro, ele criticava a condução política do governo argentino após a eleição de Alberto Fernandes, que é um político de esquerda. E hoje Lula prometeu que, ao final do mandato, a relação entre os dois países vai ser a melhor de toda a América do Sul. Nesse encontro, o presidente Lula defendeu também uma moeda comum entre a Argentina e o Brasil que seja usada nas trocas comerciais entre os dois países. Essa declaração ela foi dada após os dois presidentes emitirem um comunicado em que prometeram avançar nessa discussão. Mas Lula não entrou em detalhes se a moeda vai substituir o real ou o peso, mas disse que defende um comércio exterior que não dependa do dólar. Lula disse também que os ministros da Fazenda dos dois países vão formular uma proposta sobre esse assunto e disse que torce pela inteligência e sensatez das autoridades neste tema. Agora eu vou dizer o que eu penso. Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Então Deus queira que os nossos ministros da área econômica, presidentes do Banco Centrais, tenham a inteligência, competência e a sensatez necessária para que a gente dê um salto de qualidade nas nossas relações comerciais. Lula também chegou a defender até uma moeda comum do Mercosul e disse acreditar que isso um dia aconteça, a exemplo do euro lá na União Europeia. Nesse encontro também, Lula prometeu que o Brasil vai criar condições para concluir as obras do gasoduto argentino com financiamento do BNDES, mas dentro das possibilidades econômicas do Brasil. Até sobre esse assunto, o presidente Lula disse que o BNDES, que é um banco público brasileiro, vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e promover o crescimento de países vizinhos. O petista até criticou a atual política do banco público e avaliou que há 4 anos o órgão não empresta dinheiro para o desenvolvimento. Para Lula, a situação contribuiu para a estagnação do crescimento brasileiro. Na Argentina, Lula também aproveitou para falar sobre um assunto interno brasileiro, a troca do comando do Exército. Se você não estava ligado nas notícias no final de semana, eu vou resumir para você o que aconteceu.
No sábado, o presidente Lula demitiu o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda. E no lugar dele foi escolhido o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que era comandante militar do Sudeste. O general demitido, Júlio César de Arruda, estava no cargo de comandante do Exército desde a última semana de 2022. E a situação dele ficou insustentável depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, principalmente porque ele manteve aquela decisão de deixar os manifestantes golpistas acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Lula já tinha manifestado nos últimos dias publicamente a desconfiança com as Forças Armadas, né? Você acompanhou aqui durante o Panorama CBN, mas fontes ligadas ao Exército disseram para a nossa reportagem aqui da CBN que a gota d'água mesmo para a demissão de Arruda foi a resistência dele em revogar a designação do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é aliado de Bolsonaro. Ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, uma pessoa de extrema confiança, e antes de deixar o cargo, Bolsonaro nomeou ele para um posto de comando em Goiânia. E agora o governo Lula tenta reverter esta nomeação. E desde o final de semana, depois desta demissão, Lula não tinha falado abertamente sobre esse assunto e hoje ele falou. Ele disse o seguinte, que espera que a mudança no comando do Exército traga de volta a normalidade na relação do Exército com os poderes. Escolhi um comandante do Exército e não foi possível dar certo, escolhi outro comandante. Que tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político. Ela não existe para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro e fazer outras coisas em função de desastres que possam acontecer no nosso país. Está claro o papel na Constituição. O que aconteceu que o Bolsonaro não respeitou a Constituição e eu tenho certeza que nós vamos colocar as coisas no lugar. O Brasil vai voltar à normalidade. Quando o Lula disse que o novo comandante pensa de forma semelhante a ele, é que na semana passada o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que agora é o novo comandante, fez um discurso incisivo de defesa da institucionalidade, pedindo o respeito ao resultado das eleições e dizendo que o Exército é apartidário e que não serve a um determinado político. Bom, ainda falando sobre esse assunto, hoje o ministro da Defesa, José Múcio, disse que o novo comandante do Exército, Tomás Paiva, vai ter que fazer costuras internas para reduzir o efeito da demissão do general Júlio César de Arruda. Múcio disse que Tomás Paiva sabe como lidar com a tropa melhor do que ele e que tem liderança e é amigo do ex-comandante do Exército. O ministro ainda disse que o governo tomou a atitude que tinha que ser feita e disse que, após os atentados terroristas contra os poderes da República, houve uma quebra de confiança. Só ele sabe melhor que eu, quem sou eu para ensinar ele como lidar com a tropa. Ele tem liderança, é amigo do general Arruda, com quem eu falei agora pela manhã. Ele prometeu servir ao país, né, no comando do Exército, e está entusiasmado. Evidentemente que existem algumas costuras internas para fazer, a coisa foi muito rápida, mas nós tínhamos que fazer o que foi feito. Desde aquela questão dos acampamentos, a questão do dia 8, na relação houve uma quebra de confiança, entendeu? De maneira que fica muito difícil trabalhar assim, quando as pessoas ficam sob suspeita, se vai ou não tomar a providência, mas está tudo em paz, está tudo calmo, as coisas agora estão arrumadas. O novo comandante convocou uma reunião entre os generais do alto comando do Exército para amanhã, terça-feira. Esse encontro vai servir para o novo comandante dar um panorama aí dos últimos episódios envolvendo a instituição. A tropa agora está na expectativa a qual vai ser a postura dele em um momento considerado de instabilidade. E há uma ansiedade interna em saber como será principalmente a questão do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que assumiria em fevereiro o comando do 1º Batalhão de Ações de Comando em Goiânia. Mas, como eu disse para você, o governo Lula tenta reverter esta nomeação.
Agora eu vou falar sobre os desdobramentos dos atos golpistas em Brasília, porque hoje teve muitas atualizações sobre esse caso. Eu começo esse assunto contando para você que o uso da Força Nacional foi prorrogado até o dia 4 de fevereiro lá em Brasília. A prorrogação tem o objetivo de auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados na capital federal. Esse uso da Força Nacional foi autorizado pelo ministro Flávio Dino no dia 7 de janeiro, véspera dos atos terroristas que resultaram na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. E agora, em relação ao andamento das investigações, hoje, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de 6 inquéritos para apurar a conduta de pessoas ligadas aos atos de terrorismo do último dia 8. Com isso, agora então são 7 inquéritos que tramitam no STF. E 3 dos inquéritos abertos hoje miram os financiadores, os executores e os autores intelectuais dos atos golpistas. Outros 3 miram 3 deputados supostamente envolvidos na convocação dos atos. Vão ser investigados os crimes de terrorismo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Dando continuidade aqui a esse assunto, futuramente o ministro Alexandre de Moraes vai ter muito trabalho, porque após ele ter aceitado aí esse pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República denunciou hoje mais 54 bolsonaristas radicais pelos atos de terror. Os denunciados foram presos no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. No total, 98 pessoas já foram denunciadas e essa é a terceira denúncia apresentada pela PGR. A primeira mirou, então, os 39 detidos no Senado, a segunda, os 5 que foram presos dentro do Supremo Tribunal Federal e agora os que estavam acampados no quartel-general do Exército. Na denúncia, o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador Carlos Frederico Santos, diz que havia uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência dos manifestantes que defendiam a tomada do poder. E tá pensando que acabou? Não, tem mais info sobre os atos antidemocráticos. Hoje o ministro Alexandre de Moraes marcou para o dia 2 de fevereiro o depoimento de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro do governo Bolsonaro. E após ele ter ficado em silêncio na semana passada, ele seria ouvido hoje, mas não houve uma autorização de Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal pudesse colher esse depoimento. Lembrando você que na semana passada os advogados de Anderson Torres disseram que ele falaria nessa segunda-feira caso a defesa tivesse acesso aos atos do processo. No caso dele, é apurado se houve omissão ou outros crimes por parte dele em relação aos atos terroristas. Durante o interrogatório, que deve acontecer aí no dia 2 de fevereiro, Anderson Torres deve falar sobre o plano de segurança que foi montado para o dia 8. Também vai falar sobre uma suposta conivência e sobre o celular que ele deixou nos Estados Unidos. Ainda falando sobre Anderson Torres, hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que a Polícia Federal entregue uma cópia daquela minuta do decreto que previa uma intervenção na Justiça Eleitoral encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Essa minuta aí é chamada de Minuta do Golpe. Esse documento foi encontrado pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres e pretendia anular o resultado das eleições caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não fosse eleito. Alexandre de Moraes mandou anexar esse documento a uma ação que tramita contra Bolsonaro no TSE e questiona a conduta dele na reunião com os embaixadores em julho de 2022. Nessa reunião, ele fez diversas acusações falsas sobre o processo eleitoral brasileiro aos representantes estrangeiros.
E por fim, para fechar esse assunto, hoje foi divulgado também o conteúdo do depoimento que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou em uma audiência de custódia depois que ele foi preso pela Polícia Federal no dia 14 de janeiro. Anderson Torres disse ao Supremo Tribunal Federal que jamais questionou o resultado das eleições e que não faz parte da guerra ideológica instalada no Brasil. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o primeiro ministério a entregar os relatórios da transição. Eu jamais questionei o resultado da eleição, não tem uma manifestação minha nesse sentido. Eu fui o primeiro ministro a entregar os relatórios, fecha aspas. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse também que recebeu a notícia de que seria preso como um tiro de canhão no peito e diz que não tem relação com as depredações. Ele falou que jamais daria condições disso acontecer porque ele é profissional, é técnico e jamais faria isso. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Iniciativas sociais relacionadas ao esporte e à educação são capazes de mudar o mundo e transformar verdadeiramente as histórias das pessoas. E o Banco BV, um dos maiores bancos do Brasil, confia na força do esporte como motor para fazer a diferença e gerar valor para a sociedade. Para o banco, o esporte é um elemento de conquista, uma ferramenta de transformação, inclusão e superação e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Em novembro, a plataforma de esportes do BV completou 4 anos. O banco começou em 2018 essa iniciativa, apoiando 6 projetos sociais de atletas e ex-atletas, e hoje já são 10. Conheça outras atuações do banco com impacto social acessando o site bv.com.br/sustentabilidade ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, você lembra do caso Bruno Pereira e Dom Phillips? Então, hoje teve uma atualização importante sobre esse caso. A Polícia Federal concluiu que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho do ano passado, lá no Vale do Javari, no estado do Amazonas, foram encomendados por Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia. Colômbia responde na Justiça Federal por um processo no qual ele é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari, local em que a dupla foi assassinada. Ele está preso desde dezembro, justamente por ser acusado de ser o mandante do crime. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Fontes, disse hoje que não tem dúvidas que o mandante foi realmente o Colômbia. Nós temos um mandante nesse crime, as investigações já se encontram na fase final, como eu disse, e nós temos indícios veementes que apontam, então, para o Colômbia como mandante desses delitos. Então nós temos prova, por exemplo, de que ele fornecia as munições para o Jefferson, para o Amarildo, e essas munições são as mesmas que foram utilizadas no homicídio, as munições calibre 16. Nós temos provado que ele fornecia embarcações para a realização da pesca ilegal, que era muito combatida por Bruno. O Colômbia, ele aparece efetuando o pagamento inicial do advogado de defesa do Amarildo. O superintendente também falou que novos nomes apareceram no caso, como o do irmão de Amarildo. Segundo o superintendente da PF, o irmão de um dos suspeitos forneceu a arma de fogo e agora ele vai responder por participação no crime. O que nós apuramos de novo agora? Nós temos mais uma pessoa identificada por ter participado nesse duplo homicídio, que é o irmão do Amarildo, o Edivaldo da Costa Oliveira, que até então, nas nossas investigações iniciais, ele teria participado da ocultação dos cadáveres, mas ficou evidente também que ele participou materialmente, auxiliando materialmente no homicídio. Então ele não executou, ele não atirou, ele não estava nas embarcações, mas ele entregou a espingarda calibre 16 nas mãos do Jefferson, ciente de que ele a utilizaria no assassinato ali do Bruno. Até agora, no processo, o Ministério Público Federal denunciou Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, ele que teria atirado contra Dom Phillips e Bruno Pereira.
Osinei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, também é alvo da polícia, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, também está relacionado no processo desse caso pelo assassinato das vítimas. Relembrando para você essa história, caso você tenha esquecido, Bruno e Dom Phillips desapareceram quando faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho de 2022, quando passavam em uma embarcação pela comunidade de São Rafael. De lá, eles seguiam para Atalaia do Norte. E essa viagem de 72 quilômetros deveria durar apenas 2 horas, mas eles nunca chegaram ao destino final. Os restos mortais deles foram achados 10 dias depois, no dia 15 de junho. As vítimas foram mortas a tiros e os corpos foram esquartejados, queimados e enterrados. Segundo o laudo de peritos da Polícia Federal, Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça, e Dom foi baleado uma vez no tórax. A polícia achou os restos mortais dos dois após Amarildo da Costa Oliveira confessar o envolvimento nos assassinatos e indicar onde estavam os corpos. Ainda falando aí sobre a região da Amazônia, eu vou atualizar você agora sobre a situação dos povos indígenas Yanomamis. Provavelmente você deve ter visto aquelas imagens desumanas dos indígenas que estão desnutridos. E só fazendo assim um resuminho do que está acontecendo, a população Yanomami sofre com recorrentes invasões de garimpeiros ilegais e quadros de infecção por mercúrio em decorrência do garimpo, além de desnutrição e fome que afetam principalmente crianças e idosos. Para você ter uma noção, dados do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 4 anos, 570 crianças Yanomamis foram mortas por desnutrição, contaminação por mercúrio e fome. E há ainda o registro de doenças como malária, cólera e infecções respiratórias, como a pneumonia. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou hoje à Polícia Federal a determinação de abertura de um processo para apurar os crimes de genocídio e omissão de socorro relativos a essa crise humanitária que atinge os povos indígenas Yanomamis. Ao tomar essa decisão, o ministro citou o incentivo político a garimpos ilegais nessas terras indígenas, o abandono no que se refere à disponibilização de ações e serviços de saúde e a ausência de estratégias para a garantia da segurança alimentar dos indígenas. O inquérito policial foi requisitado à Polícia Federal para apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes, porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício, relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. Agora o governo federal corre contra o tempo e concentra esforços para lidar com essa crise humanitária depois da visita ao território indígena Yanomami. O Ministério da Saúde instituiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Yanomami e hoje uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde viajou a Boa Vista com 13 profissionais que vão trabalhar em um hospital de campanha. O objetivo desse centro de operações é planejar, organizar e controlar as medidas durante esse período de emergência sobre a coordenação da segurança de saúde indígena. No último sábado, o presidente Lula e uma comitiva de ministros visitaram os povos Yanomami, lá em Roraima. Nesse dia aí, Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, decretaram emergência em saúde pública de importância nacional nesse território. E ao decretar esta medida, o Ministério da Saúde destacou que nos últimos anos a população Yanomami passou por desassistência e dificuldade de acesso aos atendimentos de saúde. Segundo o governo federal, mais de 30 mil indígenas vivem no território indígena Yanomami. E no final de semana foram distribuídos cerca de 4 toneladas de alimentos com o apoio da Força Aérea Brasileira.
No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 0,15%, cotado a 111.873 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve baixa de 0,15%, cotado a R$ 5,200. Já o euro encerrou o dia também com uma baixa de 0,10%, cotado a R$ 5,648. E no esporte, o jogador brasileiro Daniel Alves foi transferido de uma unidade na cadeia em Barcelona, onde ele está preso desde a última sexta-feira por uma acusação de agressão sexual. Daniel estava em um presídio e agora foi para outro, porque é um local mais moderno, com menos presos e com celas e chuveiros individuais. A justificativa para a transferência é que a primeira unidade que ele estava preso tinha mais detentos e poderia gerar uma complicação em termos de convivência e segurança com alguém famoso como Daniel Alves. Agora, o jogador vai aguardar na prisão o julgamento do caso, que ainda não tem data para acontecer. Lembrando para você que a ordem de prisão é preventiva e foi dada pela Justiça na sexta-feira e não tem a possibilidade de fiança. Na decisão, a juíza alegou risco de fuga, já que Daniel não mora na Espanha e ele tem recursos suficientes para sair do país a qualquer momento. Daniel Alves, no primeiro momento, negou a agressão sexual, que aconteceu no dia 30 de dezembro em uma boate em Barcelona, mas, para a justiça, ele mudou de versão durante o depoimento. Inicialmente, Daniel Alves tinha dito que não conhecia a mulher e, na sequência, ele disse que teve relação sexual consensual. E, de acordo com jornais espanhóis que tiveram acesso ao depoimento da mulher que acusa Daniel Alves, a agressão sexual teria ocorrido em um banheiro do estabelecimento. Ainda de acordo com esse depoimento, a mulher teria tentado sair do banheiro, mas foi impedida pelo jogador. Logo depois desse caso, a vítima fez exames em um hospital e, segundo a imprensa espanhola, exames detectaram a presença de sêmen no vestido dela, o que teria embasado a ordem de prisão preventiva. Além disso, a mulher que acusa Daniel Alves de agressão descreveu uma tatuagem íntima que poderia ter sido decisiva para que o jogador tivesse decretado essa prisão. Essa informação que eu contei aqui para você foi trazida hoje pelo jornal El Mundo. De acordo com a publicação, uma imagem de uma meia-lua na parte inferior do abdômen do jogador serviu para comprovar que ele ficou em algum momento sem roupa. Inicialmente, Daniel Alves tinha dito que estava vestido e que a mulher sentou no colo dele, mas a juíza estranhou e questionou como é que era possível que a vítima tivesse feito uma descrição tão detalhada dessa tatuagem se o brasileiro estivesse de fato sempre vestido. Foi aí que o lateral alterou a versão do depoimento e assumiu que tinha levantado a roupa em algum momento. Foi justamente aí que a mulher conseguiu olhar para a tatuagem de Daniel Alves e fazer essa descrição. Panorama CBN. Ufa, hoje o dia foi cheio, hein? Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!